Há um ano atrás eu recebi uma notícia que me trouxe um grande susto. Sim, há um ano atrás o dono da propriedade onde eu morava, ele me trouxe a notícia: Wanderson, eu vendi a casa, você vai ter 30 dias para sair. Isso me pegou de surpresa. Por mais que eu sabia que ele estava em processo de vender a casa, ele me falou comigo que ele ia me dar um tempo se isso ia acontecer, mas não deu. Quando eu tive essa grande surpresa, eu comecei os processos para procurar uma outra moradia para me morar. 30 dias faltava para ser o aniversário do meu filho. Todo processo de mudança traz um desconforto, ainda mais quando você recebe uma surpresa dessa, desagradável, que você não esperava por ela, com 30 dias para você se mudar. Logo eu encontrei uma casa que era bem melhor, bem maior, que tinha mais espaço, ou melhor, que tem mais espaço. Eu ainda estou nessa casa. Tudo que eu tinha separado da minha casa, do apartamento onde eu morava, cabe tudo na minha casa, onde eu vivo hoje. Porém, o processo de mudança me trouxe desconforto. O processo de mudança, mesmo eu indo para um lugar maior, fez eu sair da minha zona de conforto. A mudança mexe com você por inteiro. E por que eu estou dizendo isso? Que na vida é necessário você passar por etapas de mudança. Não somente a mudança de um imóvel, não somente a mudança de uma propriedade, mas na vida é necessário você às vezes mudar de ambiente, mudar de trabalho, mudar de amizade, mudar de ciclo. E esse processo de mudança traz desconforto. E o meu motivo maior de falar com você sobre mudanças é porque não tem como aquele que encontrou com Jesus viver a vida da mesma forma. A vida daquele que é encontrado por Jesus e tem um relacionamento profundo com ele exige mudança, é necessário mudança. A mudança faz parte daquele que é encontrado por Jesus. Eu quero te convidar, você aí do outro lado, a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas 8:19, que diz assim: Zaqueu, porém, levantando-se, disse: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Esse texto a qual que eu li narra a história de Zaqueu. Se você que está aí do outro lado não conhece a história de Zaqueu, eu quero compartilhar com você uma breve história. Quem era Zaqueu? Primeiro, Zaqueu ele era judeu. Zaqueu vivia no tempo de Jesus. Zaqueu ele era um cobrador de impostos chamado publicano. O que era um publicano no mundo antigo? Publicano era um judeu de origem, porém ele trabalhava para o Império Romano, que o governo que predominava Israel no mundo antigo era Roma. Ele trabalhava para Roma sendo cobrador de impostos. Roma já cobrava um imposto superfaturado sobre os judeus. Roma cobrava o imposto para o imperador romano. Esse imperador romano que governava Israel, predominava Israel, ele dava um jeitinho político para dar bem, tanto com Roma, também com os líderes religiosos da época. E Zaqueu, ele era um desses cobradores de impostos que havia em Israel no mundo antigo. E mais, além dele cobrar os impostos para Roma, ele cobrava um valor acima para que ele fizesse o caixa 2. Consegue entender o sentido da história? Além dele trabalhar para o império que estava escravizando o povo de uma outra forma, que estava, melhor, abusando daquele povo de uma outra forma, e além dele trabalhar para esse povo que estava governando a nação dos judeus, ele estava ainda superfaturando no valor dos impostos, cobrando valores ainda mais que os romanos colocavam, valores das suas taxas, valores dos seus impostos. E por esse fato que o nome dele era publicano, e um publicano, ele não era bem visto por nenhum judeu. Ele era odiado para os próprios judeus. Ele era amaldiçoado no meio dos próprios judeus. E esse homem chamado Zaqueu, ele era um desses publicanos. E a história vai narrar também, o texto vai narrar que Jesus estava entrando na cidade chamada Jericó. A gente vai ver nos textos bíblicos, Jericó
ela foi uma cidade amaldiçoada por Deus, desde quando Josué foi conquistar as terras de Israel. A partir quando o povo de Israel deram as voltas do muro, durante 7 dias eles deram uma volta, e no 7º dia eles deram 7 voltas, e Deus deu a vitória para os israelitas, derrubando todo aquele muralha de Jericó, que era uma cidade fortificada com muros. Todo Israel conquistou, derrotou Jericó. Com isso, essa cidade sofreu um juízo de Deus, que Deus disse que maldito seja quem construir Jericó, quem edificar Jericó, e até os dias de hoje Jericó é uma cidade amaldiçoada, que não existe nada construído. E o texto que a gente leu vai dizer então sobre a história de Zaqueu. Zaqueu, ele estava nessa cidade amaldiçoada, mas o local geográfico não importa para Jesus te abençoar. O local geográfico não tem o poder nem a capacidade de parar as bênçãos de Jesus chegar na sua vida. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Jericó era um local aonde que Deus havia ordenado a palavra dele que essa cidade não poderia mais ser construída, e maldito seja quem construir Jericó, tanto a cidade e a pessoa que reconstruir. Porém, Zaqueu, ele se encontrava em Jericó, e nessa cidade de maldição, Deus encontrou um homem sedento que queria conhecer Jesus, queria saber quem era Jesus. Lá, Jesus encontrou Zaqueu. Não importa o local que você se encontra, não importa o local geográfico que você se encontra nesse momento. Você pode estar numa situação que você diz assim: para mim não tem jeito, esse lugar é um local de maldição, este local é um local de perdição, esse local é um local de sem esperança, esse local é um local de juízo. Porém, a graça de Deus, ela é tão misericordiosa que nesse local que você se encontra, Deus é poderoso para encontrar com você aí e resgatar você. Deus é poderoso de encontrar com você aí e mudar a sua história. Assim estava Zaqueu. Zaqueu estava em Jericó. Zaqueu estava numa cidade amaldiçoada. Porém, Jesus estava passando por Jericó. Por Jesus passar em Jericó, a cidade de Jericó não recebeu as bênçãos, mas aquele que estava em Jericó foi abençoado. Por esse fato que eu repito para você, o local geográfico não tem o poder de impedir as bênçãos de Deus de te alcançar. Vou repetir mais uma vez: o local geográfico aonde que você se encontra não tem o poder, não tem a capacidade, não pode parar o poder de Cristo de te alcançar. Você pode estar perdido no mundo das drogas, você pode estar perdido no meio da prostituição, você pode estar perdido no meio do caos sem a esperança, mas a graça de Deus, ela é poderosa para te encontrar e te arrancar você desse lugar. Jesus estava passando por Jericó e Zaqueu, sabendo dos feitos de Jesus, e entre aspas aqui, essa passagem de Jesus em Jericó era a última passagem de Jesus em Jericó, que logo após desse acontecimento, Jesus estava indo já em direção da cruz, da morte de Jesus. Zaqueu, com esse interesse de saber quem Jesus era, o texto vai dizer que Zaqueu, ele era de uma pequena estatura, ele era pequeno. Zaqueu, ele sobe numa árvore para ver quem era Jesus. O interessante no texto é que Zaqueu, ele sobe na árvore com o interesse de saber quem era Jesus. Porém, Jesus sabia quem que ele era. Por quê? O texto vai dizer o seguinte: Zaqueu subiu na árvore para ver quem Jesus, que a multidão era grande. A multidão aglomerava Jesus. A multidão pressionava Jesus. O interesse dele de ver Jesus fez ele então subir naquela árvore. Porém, no momento que ele sobe na árvore, no meio de toda aquela multidão, Jesus, ele olha para aquela árvore e ele chama Zaqueu pelo nome, fala: Zaqueu, hoje eu quero me pousar na sua casa, hoje eu quero ficar na sua casa.
Jesus não faz distinção de pessoas para ele habitar na sua casa. Jesus, ele não faz distinção de pessoa para ele encontrar com você. Para um judeu, para um povo cultural daquela época, Zaqueu, ele era um publicano, ele era um pecador. Zaqueu, ele não poderia entrar no templo para fazer o sacrifício, para fazer as suas orações. Zaqueu não poderia entrar também na sinagoga para uma reunião, para as orações, para ouvir ou ler as leis, os livros da lei. Zaqueu, ele era considerado um pecador. Porém, Jesus, ele entra na casa desse pecador, na vida desse pecador, ele senta com esse pecador, ele almeja sentar e ter com você um banquete. Jesus, não importa do local sombrio que você se encontra, nesse local sombrio que você se encontra, Jesus, ele quer encontrar com você e ele está dizendo para você: eu quero sentar contigo, eu quero me relacionar com você, eu quero ter essa intimidade contigo. Jesus, ele conhecia Zaqueu pelo próprio nome, dessa mesma forma Jesus conhece você pelo seu próprio nome, sabendo da tua história, sabendo da sua incapacidade, sabendo que você é um pecador, se encontra de um lado sombrio da vida, no meio do pecado, mas Jesus está te chamando, te convidando pelo teu próprio nome, te dizendo: eu quero ter um relacionamento profundo contigo. Quando nós chamamos alguém para ter um banquete, para comer conosco, para jantar conosco, para ceiar conosco, é porque eu tenho uma apreciação por essa pessoa, eu tenho uma intimidade com esse ser. Porém, Zaqueu, ele nem chamou Jesus, mas Jesus mesmo se ofereceu para entrar na casa de Zaqueu, porque Jesus, ele tem o poder de entrar na casa do pecador, do rejeitado, e mudar a história. E quem é encontrado por Jesus, nesse sempre vai haver mudança. Não tem como dizer que encontrou com Jesus, que caminha com Jesus e a vida não é transformada. O texto vai dizer que Jesus entra na casa de Zaqueu. Aqueles líderes religiosos, os judeus que estavam caminhando junto com Jesus, começa tudo a ter um cochicho, um murmurinho, dizendo assim: Jesus entrou na casa de um pecador? Jesus é aquele que estava realizando um milagre, entra na casa desse homem pecador, conhecido como Zaqueu? Jesus entrou. Eles não entraram com Jesus, mas o evangelista Lucas vai continuar a história narrando que Zaqueu se confessa do seu pecado, dizendo assim: Jesus, se por acaso eu roubei de alguém, eu superfaturei de alguém, eu fui desonesto com alguém, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e eu vou restituir 4 vezes mais aquele que eu superfaturei. O que Zaqueu estava fazendo, sabe o que era? Ele estava entregando tudo que ele tinha. Imagina comigo, vamos fazer uma matemática. Se ele estava dando 4 vezes mais aos pobres, se ele estava dando metade dos seus bens aos pobres e estava restituindo aquele que ele tinha defraudado, e além de restituir, ele estava dando 4 vezes mais ainda, ele não estava importando em salvar nada, porque ele tinha encontrado o verdadeiro sentido da sua vida, que era Jesus. Quem é encontrado por Jesus, nesse há uma real mudança, há uma nova identidade, há uma mudança de caráter, há uma transformação. E por esse fato que Jesus não se limita de encontrar com você, por mais que você se encontre numa escuridão do abismo do pecado. Jesus não se limita de encontrar com você e chamar você para ceiar com Ele, que Ele quer ter esse encontro contigo. Sabe por quê? Porque quando você tem um encontro genuíno com Cristo, a sua vida é transformada, os seus objetivos é mudada. Por esse fato, que no início, quando eu comecei a falar lá nesse vídeo da minha mudança, eu falei com você que eu recebi uma notícia. Quando eu recebi a notícia que o proprietário da casa onde morava ia vender a casa, para mim me pegou de surpresa. Eu tive que mudar. Eu fui para um lugar maior. Eu fui para uma casa com mais espaço. Porém,
Mas foi ruim mudar. Foi ruim empacotar. Foi ruim colocar os móveis no caminhão, depois ter que tirar os móveis, colocar os móveis no lugar. E depois que eu cheguei na minha casa nova, quando eu coloquei os móveis no lugar, sabe qual que é a surpresa que eu tive? Os móveis que eu tinha não combinavam mais com a casa que eu estava morando. Era necessário eu trocar todos os meus móveis, porque a mudança exige você a mudar. Exige você mudar os seus ambientes. Quando Zaqueu ele encontra com Jesus, ele teve essa mudança, porque quem é encontrado com Jesus, o ambiente que você pertence agora não vai ser o ambiente que Jesus quer fazer você caminhar. E quando eu sou encontrado com Jesus, a mudança é genuína, não é obrigatória. A mudança acontece por sua livre e espontânea vontade. O Evangelho de Lucas 19 vai terminar com Jesus dizendo essas palavras: verdadeiramente houve salvação nessa casa. Por quê? Zaqueu, ele encontrou com Jesus e ele teve o arrependimento demonstrado através da mudança. Quem é encontrado com Jesus tem uma vida transformada. Quem é encontrado por Jesus, nesse a mudança de vida. Quem é encontrado por Jesus, nesse a manifestação de Jesus é na vida dele através dos seus hábitos e a sua mudança. Jesus, ele quer encontrar contigo, ele está chamando você para ceiar com você, para ter esse momento de relacionamento contigo. Porém, quando temos um relacionamento com ele, hábitos vão ser mudados, práticas vão ser mudadas, vidas vão ser transformadas. E Jesus, ele quer encontrar contigo. Saiba que não importa o local que você se encontra, você pode estar no mais profundo do pecado, pode estar no lugar sombrio da vida, mas o local sombrio da vida, Jesus, ele traz claridade para trazer a solução para você. Ele está dizendo para você, ele quer encontrar contigo. Que Deus abençoe. Aqui eu termino mais esse vídeo. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com outra pessoa. Meu desejo é que você venha ser abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau.